é eles isolarem a direita e tentarem construir um governo de esquerda moderado, que é o PT, com oposição de esquerda. Então eles vão nessa dialética, governo moderado, oposição de esquerda, governo moderado, oposição de esquerda, mas uma oposição completamente diferente da que nós construímos em face do bolsonarismo. Para você enfrentar um partido como o PT, principalmente uma narrativa que ele está construindo, a tarefa de oposição nossa e de todo mundo será muito mais difícil do que tem com Bolsonaro. Isso é um dado. Se opor a Bolsonaro, fazer oposição a Bolsonaro é algo fácil. Uma vez que a gente superou aquela questão do público minion, que a gente se livrou desse pessoal, fazer oposição é muito fácil. É um governo ruim, é um governo fraco, a mídia ajuda. Então, assim, todo o jornalismo investigativo do país está empenhado em buscar coisas do Bolsonaro, ficar cavando as coisas. Então, você tem um cenário muito favorável. Tem o Jornal Nacional. Quer dizer, quantas e quantas vezes a gente não fez análises de coisas que o Jornal Nacional apresentou? Então, isto faz com que você consiga chegar a um público que diretamente você não chega. Você cria um discurso que é muito persuasivo, que vai até todo mundo. Isso não vai existir. Com o Lula lá, não vai ter isto. Vai ser o contrário. Eu acho que a regra da mídia de todo mundo vai ser pacificar. O Lula tá aí, ele tá fazendo o governo dele, deixa ele. Vamos parar com esse negócio de criticar a esquerda, para com isso, fique na sua, vocês tiveram a sua oportunidade de poder e desperdiçaram, vocês votaram no Bolsonaro, então fica na sua, para aí de encher o saco. Exatamente, não enche o saco. Você teve a oportunidade e você votou no Bolsonaro. Se você quisesse diferente, você teria votado no Haddad, como disse o Hugo. Então, isso, para mim, este tom, ele vai ser muito hegemônico, ele vai ser muito forte. E fazer oposição a isso é difícil. A gente vai ter que fazer um trabalho de oposição historiográfica, que eu mesmo já tenho pensado nisso, o que fazer. Eu, por exemplo, eu vou me dedicar, entre outras atividades, a escavar coisas que o PT fez, jogar e ver que o Riso faça aí os memes para ficar lembrando as coisas. Porque de início, assim, nos primeiros meses de governo, eu acho que o governo vai ser muito ok. Não vai fazer nenhuma barbaridade. Não vai chegar lá e fazer um absurdo. Exato. Ele vai fazer um governo ok. Então, não, ele em si, o governo, não vai dar, no meu entender, flancos para você ficar agulhando o governo com facilidade, como é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, toda semana, ele faz uma merda. Então, é muito fácil. Assim, a gente tem material para falar de Bolsonaro até o apocalipse. Tem muita coisa. Então, isso é fácil. O Lula não vai ter. Então, a gente vai ter que dar 2 passos para trás e fazer uma espécie de historiografia crítica do PT para lembrar as coisas que o PT fez. Só que isso é uma posição um pouco fraca, porque isso diz respeito a lembrar coisas do passado, a ficar trazendo coisas que já estão lá, que todo mundo quis enterrar, né? Que há um grande interesse aí de enterrar, de deixar isso quieto, não sei o quê. O cara, afinal de contas, tá aí solto, né? Então, a princípio, ele foi um perseguido político, teve toda aquela questão da parcialidade do juiz Moura, etc. Então, assim, ele vai ficar nessa posição, deve fazer um governo de início muito ok, sem nenhuma barbaridade, sem nenhum absurdo. Não acho que o PT vai entrar em experimentalismos políticos como está rolando no Peru, vai rolar no Peru e vai rolar no Chile. Não acho que ele vai fazer nada disso. Que vai fazer um governo bem moderado e uma oposição de esquerda surgirá contra o Lula, mostrando como ele ainda vem com aquela estratégia de acomodação de classe. Vai vir da extrema esquerda, que é pequenininha, mas que tem alguma influência no PSOL já. Já tem influência no PSOL. Acho que também, é óbvio. O que aconteceu com o Freixo? O que aconteceu com esse pessoal todo? O PSOL está sendo expurgado, pô. E, assim, o Boulos, que hoje é a grande liderança do PSOL, foi a maior liderança do PSOL no nível nacional, né? O Boulos é um cara muito mais à esquerda, em certo sentido, do que o próprio Lula. Ele tem um discurso mais à esquerda. Ele tem uma aproximação com a galera mais de extrema esquerda, com comunistas mesmo, marxistas. Ele tem isso, sempre teve e tá aí. É visível que ele é assim. Então, eu acho que esse discurso vai surgir na esquerda. E aí tem um risco. Porque qual é o risco? Que eu até já falei no outro news. É eles isolarem a direita e tentarem construir um governo de esquerda moderado, que é o PT, com oposição de esquerda.
Então eles vão nessa dialética, governo moderado, oposição de esquerda, governo moderado, oposição de esquerda, mas uma oposição completamente diferente da que nós construímos em face do bolsonarismo. Porque a nossa oposição do bolsonarismo não é uma oposição mais ou menos. A gente não é o Partido Novo, é uma oposição mesmo. Assim, é definitiva, taxativa, agressiva. Tipo, o Bolsonaro não presta, ele é um genocida, é um assassino, é um merda, sai daí. É isso. Eles não vão fazer isso com o Lula. Mas eles vão fazer uma oposição programática, querendo puxar a coisa para a esquerda. E aí a situação da direita vai ficar muito complicada, porque a galera vai ficar se matando, a gente vai ter que vir com uma crítica historiográfica que é fraca e ficar assim, empurrar esse barco pelo menos pelo primeiro ou segundo ano do governo do PT. É muito ruim a situação. Pelo menos, no mínimo, isso é uma coisa boa, a gente conseguiu manter a unidade. O MBL tem unidade. Em grande medida, graças ao próprio Renan, que mantém aí a mão. E assim, a gente fez uma política. A mão pesada. A gente fez uma política, desde o início do governo Bolsonaro, é bom que vocês saibam disso, de não permitir nenhum coordenador, nenhum membro do MBL, nenhum porta-voz do MBL que fosse bolsonarista. Nem mais ou menos, nem... Não tem que ser. Isso foi uma coisa assim muito dura. Várias pessoas caíram, várias pessoas foram embora, pessoas foram expulsas nesse processo. Então houve uma limpa não só do público externo, quanto do público interno, dos coordenadores, das pessoas que estavam nos grupos e tal. E isso é uma coisa que vai prosseguir. A Academia MBL vai fazer com que isso se acelere, inclusive, porque ainda existem remanescentes nos vários grupos de cidades que são meio bolsonaristas. Essa galera vai ser cortada, ela vai embora. Então, esse processo de ficar limpando internamente, ele tem, e isso faz com que o MBL mantenha a sua unidade. Os outros grupos de direita perderam a unidade. O Novo foi rachado, o bolsonarismo foi rachado, todo mundo foi rachado, perdeu. Então, a gente vai manter a unidade. Só que, para a gente manter a unidade, a gente vai ter, sim, que entrar nessas tretas de inculpamento. E aí, Renan, eu não acho que a coisa vai ser tão simples assim. Tipo, o Arthur vai chegar e dizer, foda-se, agora eu vou fazer oposição ao PT. Eu acho que vai ser muito mais intenso do que isso. Vão ter vídeos, vão ter análises sobre a direita falando da gente. E essa coisa que ele está fazendo hoje, eu acho que ela vai prosseguir. Ela vai prosseguir não mais em relação aos atos governamentais do Bolsonaro, porque ele não será mais presidente, mas vai prosseguir em relação às brigas, às questões, às polêmicas internas da direita. E isso vai rolar muito. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que os caras de Bolsonaro, eles vão enfiar hashtag na gente, vão dizer, Lula é com MBL, foi culpa do movimento, blá, blá, blá. Eles fizeram isso hoje. Fazendo isso tudo. O Roger do Ultraje postou hoje. Ô, Júnior, põe na tela aí. O Roger falando que o MBL tá com o Lula. Eu vi. Hoje já. Pois é, agora imagine. Veja, ele tá falando isso, mas Bolsonaro ainda é o presidente. Agora, imagine aí, cara, o trauma do Bolsonaro perder para o Lula. Essa derrota não vai ser uma derrota barata. Ela vai ser uma derrota dramática, narrativamente. É isso. E, por consequência, a favor de Lula. Então, eles vão falar muito mais. Quando terminar, é que eles vão falar. Eu acho que eles não estão falando 10% do que eles vão falar. Se o Lula ganhou o Lula, nos meses seguintes, isso aí que você está vendo, vai se multiplicar por 100. Vai ser um monte de gente, todos eles vão ficar falando isso. E mais ainda, eles não vão ter que defender mais o Bolsonaro. Então, assim, 90% da atividade desses caras todos, deputados, influencers bolsonaristas, é defender o Bolsonaro. Então, eles têm que defender o Bolsonaro, e para defender o Bolsonaro, eles não têm que só atacar o MBL. Tudo bem que o MBL é um grande objeto de ataque, mas não é o único. Ele tem que defender o Bolsonaro da Globo, ele tem que defender o Bolsonaro do João Dória, que pode ganhar a eleição, ele tem que defender o Bolsonaro da própria esquerda, em alguma medida, ele tem que ficar defendendo o Bolsonaro do STF. Então, tem várias coisas para ele ficar falando. Isso significa, em termos de internet, que você falou aí da fenomenologia da internet, isso significa lives, significa vídeos, significa posts, memes com essa temática. Quando essa temática acabar, Bolsonaro não é mais governante. Essa temática acabou. O que eles vão fazer? Como é que essa galera vai ocupar o seu tempo? Eles vão fazer uma grande oposição
assertiva ao Lula, cheia de projetos e com muitas... Não vão nada. São fracos para isso. Não vão fazer. O que eles vão fazer? Eles vão fazer estas coisas, só que voltadas para destruir a direita que não estava com o Bolsonaro. E para conseguir lucrar, auferir dividendos políticos da derrota do Bolsonaro. E qual basicamente, eles vão fazer o que eles faziam antes do Bolsonaro chegar ao poder. Exatamente. Exatamente. Só que dessa vez de maneira mais amarga. Porque aí já não é mais, tipo, vote no Bolsonaro porque ele vai ganhar. Não, é você teve culpa que o Lula ganhou. Isso é mais amargo. Então, a situação interna do campo nosso vai ficar muito mais amarga, depressiva, triste. Eu vejo, assim, um futuro horrível nesse